tudo bem com você? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o tema A Palavra de Deus não volta vazia. Mas antes eu gostaria de te pedir que você desse o seu joinha, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Vamos ver agora o que a palavra nos diz para hoje. Está lá em Isaías 55, versículo 10 até o versículo 11, diz assim: A chuva e a neve caem do céu e não voltam, até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimentos para as pessoas. Assim também é a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Veja-me bem. Veja-me bem que a palavra nos diz para hoje. Toda pessoa que aceita Jesus como seu Salvador, a vontade que ela tem é de falar da palavra de Deus para todas aquelas pessoas que ela conhece. E aí eu lembrei-me agora de uma história de um jovem que ele aceitou Jesus. E ele queria muito falar do amor de Jesus e das coisas que ele estava aprendendo e queria falar para todas as pessoas que ele conhecia. Mas ele tinha vergonha, ele era uma pessoa muito tímida, ele tinha medo de falar, ele tinha medo de tropeçar nas palavras, ele tinha medo e vergonha. Mas aí um dia ele pensou que poderia, primeiramente, antes de falar da palavra de Deus para os seus conhecidos, ele poderia fazer um ensaio. Primeiro vou ensaiar e depois eu falo. E assim aquele jovem fez. Ele se preparou com uma Bíblia e foi para uma floresta, distante de todo mundo, distante de olhos, ouvidos de pessoas. Ele queria estar sozinho para poder fazer o seu ensaio. E assim ele escolheu a palavra lá em Apocalipse 3, versículo 20, que fala, que diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Aí ele leu essa palavra e começou a pregar. Do jeito dele, da maneira dele, não se preocupando com nada, porque ele sabia que estava sozinho no meio daquela floresta, que não tinha ninguém ouvindo, que não tinha plateia, era ele, Deus e a floresta. E assim ele foi falando da palavra, explicando, falando do que ele tinha aprendido, falando do que a palavra estava fazendo na vida dele. E no final ele resolveu também fazer o apelo. Lógico, porque o objetivo de falar da palavra, de mostrar o que a palavra nos diz, é fazer o apelo. E assim aquele jovem fez o apelo. E quando ele terminou de fazer o apelo, saiu do meio do mato um criminoso da justiça que estava fugindo com medo de ser preso. E ele estava escondido naquela floresta, no meio do mato. E aquele criminoso saiu e disse assim: eu aceito esse seu Jesus. Eu quero ter uma nova vida com Jesus. Esse Jesus que você está me apresentando,
Eu quero esse Jesus na minha vida, no meu coração. Eu quero que Ele transforme, eu quero que Ele ande comigo. Eu quero que Ele me ajude, porque eu estou cansado. E aí a gente vê que aquele jovem, ele foi para aquela floresta pensando que ia fazer somente um ensaio. E ele levou aquele homem, aquele criminoso, a se arrepender de seus erros e a aceitar Jesus. A palavra que nós lemos também em Isaías 55, do versículo 10, até o 11, ela mostra que a chuva, a neve, quando vem para o solo, para a terra, ela vem preparar, Ela prepara a terra para poder dar frutos, para poder brotar. Ela tem um tempo para haver os frutos, para haver crescimento, de plantas, de cereais, de comida, Para ver isso, precisa haver a chuva para poder preparar a terra, para poder nascer, para poder brotar. Assim também é a palavra de Deus. Para poder haver pessoas aceitando Jesus, pessoas se convertendo, é preciso que haja quem? Pessoas dispostas a falar da palavra de Deus. Somente falar. Nós que evangelizamos, que falamos da palavra de Deus, o nosso objetivo não é convencer ninguém dos seus erros, do que precisa fazer. Isso não é trabalho nosso. Esse trabalho de convencer a pessoa dos seus erros é trabalho de quem? Do Espírito Santo de Deus. O nosso trabalho é apenas o que? Falar. Responsabilidade da igreja é falar da palavra de Deus. É missão que Jesus entregou para a igreja. É fazer o IT, é falar da sua palavra, é mostrar a sua palavra. Isso é evangelismo. Aí a gente pensa também que a palavra de Deus, às vezes a gente quer falar da palavra e quer que as pessoas aceitem Jesus, que as pessoas tenham uma transformação em sua vida, mas isso não é coisa que a gente precisa se preocupar. Porque onde eu acabei de ler em Isaías 55, a palavra de Deus, ela não volta vazia. E esse é o objetivo de Deus, não é o objetivo nosso. O que nós precisamos fazer como igreja, como servos do Senhor, é apenas falar da palavra. E também, não só falar da palavra, mas viver a palavra na nossa vida. Viver a palavra na nossa vida. E aí a gente precisa entender que muitas vezes a gente está no mundo, a gente está vivendo, mas as pessoas estão olhando para nós, as nossas atitudes, o que nós estamos fazendo para a palavra de Deus alcançar o seu objetivo. O que eu estou fazendo como igreja para que a palavra de Deus alcance o seu objetivo para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Nós, como igreja, nós precisamos fazer a inclusão de pessoas. Receber o pobre, receber o rico, receber o que tem poder aquisitivo, receber as pessoas cegas, receber as pessoas surdas, receber as pessoas que ouvem, que falam. E não dentro da nossa concepção ter apenas uma parte para receber a palavra. Não, nós precisamos falar e viver a palavra de Deus
para todos. Foi isso que Jesus fez. Quando Jesus morreu naquela cruz, Jesus ele não morreu só pelas pessoas que ouvia, só pelas pessoas que via, só pelas pessoas que tinham dinheiro, só pelas pessoas que eram inteligentes, só pelas pessoas que não tinham nenhum problema físico. Não, Jesus ele morreu por todos nós. E nós como igreja, se nós não estamos se preocupando em atender, em falar da palavra para todas as pessoas, inclusive dentro da igreja, a palavra tem que ser para todos e não ter grupos que conseguem passar, conseguem falar, e outros estão sem ouvir. Então a gente precisa pensar como igreja, como nós estamos fazendo a inclusão dentro das igrejas e dentro da nossa vida também, aonde nós estamos. Como é que a gente está levando, evangelizando a palavra de Deus, para que ela, no tempo certo, dê os frutos. Porque o convencer dos erros não cabe a mim, não cabe a você, não cabe à igreja, mas é o trabalho do Espírito Santo, e isso não é mais com nós. Deus, quando Jesus mandou a sua igreja fazer o ID, falar da palavra, ensinar, essa foi a responsabilidade que Deus deu para a sua igreja, e a sua igreja precisa obedecer. Se ela não está fazendo isso, ou se ela está fazendo meia boca, né? Fazendo de conta que está fazendo e não está fazendo, ela está errando. E ela vai prestar contas com quem? Com Deus. Com Deus. Deus vai cobrar das mãos dos servos, dos líderes, dos filhos dele, aqueles que não fizeram a sua vontade, que é falar da sua palavra, que é viver a sua palavra, amando uns aos outros como se a gente amasse a nós mesmos. Aí eu quero deixar para você a frase da semana que diz assim, olha. A frase da semana diz assim: meu destino é proclamar a mensagem sem importar-me com as consequências para mim mesmo. O meu destino. A igreja, ela tem a responsabilidade, e o destino da igreja é pregar o evangelho em tempo e fora do tempo. Para o cego, para o surdo, para o rico, para o pobre, para o preto, para o branco, para o magro, para o gordo, para todos. A palavra de Deus tem que alcançar a todos, principalmente dentro das igrejas. Se dentro das igrejas ela não está tendo esse objetivo, a igreja está em falha. A igreja está em falha e precisa ser revisto. E as consequências que vêm para nós como servos, né, como filhos, têm consequências. Principalmente no mundo de hoje, onde tudo é normal, onde tudo depende do ponto de vista de cada um, né? Onde tudo virou banalidade. Onde o certo virou errado e o errado virou certo. Onde a gente não pode falar muitas coisas porque a gente corre o risco até de ser preso. De pagar indenizações que às vezes a gente nem tem. Então nós precisamos ter cuidado, né? Do modo de falar, do modo de viver, mas sem esquecer que a responsabilidade de nós como igreja é falar da palavra de Deus em tempo e fora de tempo e para todos, principalmente para os de
casa. E quando eu falo principalmente para os de casa, eu estou querendo dizer principalmente para os irmãos, os cristãos dentro da igreja, para que eles possam aprender mais a palavra e a entender mais a sua responsabilidade de ouvir, de entender e de falar para aquelas outras pessoas que ainda não ouviram da palavra de Deus ou que ainda não entenderam a palavra de Deus. E o entender e aceitar a palavra de Deus não é problema meu e nem problema seu, mas é trabalho do Espírito Santo. É Ele que vai fazer, é Ele que vai convencer a pessoa a vir e aceitar Jesus, do jeito que aquele jovem fez na floresta e aquele criminoso levantou a mão e aceitou Jesus. Assim é que a gente precisa ter em mente e fazer a vontade de Deus, que é fazer o ide, é falar da palavra em tempo e fora do tempo. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima semana, se Ele quiser. Fica na paz de Jesus, amém?